Ela vai trair um cara que foi, ó, aquele cara top. Ela vai trair. Por quê? Porque lá vai dizer o quê? Você acha que quando ela pensar em ser, ela vai querer ser a mãe dela? Porque o HD tá dizendo, idiota, idiota. Quem quer ser idiota? Ainda mais no país do Zé Carioca, Isa. Quem quer ser o idiota? Você tá me entendendo? Então, cara, olha a bomba que isso é, Dilmar. Aí você não para, aí entra no loop, porque eu não quero ser idiota, aí é um programa, aí você começa a trair, tal, direitos iguais do homem deveria ser para outro sentido, mas vai para o pior que tem, que é traição, e, cara, tá aí a sociedade que tá aí. Perde o equilíbrio. O Hélio fala muito disso, do yin e do yang. O yin Perfeito, reprimido leis, por leis muito tempo. herméticas, leis O yin herméticas. reprimido por muito tempo, que é energia. O yin reprimido por muito tempo. A hora que tem uma brechinha para subir, subiu mesmo, a É, é, ponto de perder um pouco a referência. é sempre assim, né? Aquilo que você reprime muito quando encontra um ponto de vazão, aquilo explode. E aí é o outro desequilíbrio, né? É um desequilíbrio para o outro lado. Porque Exato. quando há explosão da repressão, há repressão do que antes era expressão. Não, é exatamente, não significa que equilibrou. Não, muito pelo contrário. Não vai equilibrar tão cedo. Dilmar, Infelizmente. eu acho que até hoje na história eu só encontrei alguém que tem um pensamento terapêutico parecido com o meu. É um cara chamado Dilmar, Oh, sabe? que moral! Porque, cara, todos falam que, cara, não, bicho, você não pode dar sua opinião, peraí, pô. Você tem que tratar o outro, é a vida que ele quer ter, não é a sua. Não se meta, Dilmar, é a vida que ele quer ter. Cara, eu concordo, compreendo isso, completamente eu compreendo, acho que Dilmar também compreende. Só que eu hoje trabalho assim, não, Dilmar, eu trabalho assim, ó, meu irmão, é o seguinte, você está em busca de ajuda, certo? E você procurou o Marcos, tá bom? Então aqui eu estou numa consulta e a gente vai decidir se você continua comigo ou não, certo? Meu jogo aqui é esse, qual que é o seu? Se você sentou na minha frente, significa que você, sobre o que você está querendo, você está errado em tudo que você está fazendo. Então você está buscando, né, um momento, senão você não estava aqui na minha frente. Pronto, aí eu tenho propostas para você. Durante 6 sessões, quer seguir isso aqui? 6 sessões você me cobra, cara. Resultados, ok? Tá aqui, ó. Agora você tem que seguir o GPS, não pode pular fora. Cara, é sobre isso. Ah, não dá não, porque eu quero. Ah, então procura outro cara, procura outro terapeuta, procura um psicólogo. Eu falo exatamente isso, Marco, porque Tô toda nem vez, aí para isso. O que vai embora para mim chama-se livramento, Gilmar. porque toda Aprendi isso na Bíblia. Porque toda vez que eu concordar em dar para a pessoa que ela só o que ela veio buscar, sem conhecer nada, mas dentro daquele mundo que ela vive, ela ainda não conheceu outras oportunidades. E se eu concordar em dar para ela somente aquilo, eu estou corrompendo os meus valores. Eu passo a concordar. E aí não sou eu que estou tratando ela, é ela que está tratando a mim. Ela está me Perfeito. mudando, entendeu? Então não é por aí, cara. Não é por aí. Se me procurou, é porque eu tenho algo que você não tem. E se você não tem, quem vai te entregar sou eu, e é o que eu tenho. Perfeito. Agora, não quer? Então que não sou eu. Procura quem tem. E eu sempre digo isso, Gilmar, ó, se não tiver resultado, depois você diz, ah, joga fora o que esse idiota falou e volta lá pro meu mundo. Beleza. É isso. Mas se quer seguir um processo, você precisa seguir. Pai, quando terminar as sessões, você vai olhar para minha cara e evoluímos em quê aqui? Em nada? Eu falo para os caras assim, quando eu faço mentorias e tal, eu vou falando com o pessoal, eu falo assim, cara, nunca perca o seu poder. Você é quem tem o poder. Então você sempre vai dar alguma coisa para a pessoa. E o poder é seu. A responsabilidade é dele. Mas o poder é seu.
É você que tem o conhecimento, é você que tem algo que despertou a necessidade, é você. Agora, a responsabilidade da pessoa seguir ou não é dela, porque isso vai gerar um resultado. Eu fiz, eu sou prova do resultado que fazer isso gera. Quer fazer igual? Estamos juntos, vamos embora. Eu fiz, isso gera o resultado X. Quer fazer igual? Ah, cara, mas não dá para mudar, não é comigo. Procura lá o fulano de tal que talvez ele adapte à sua realidade, não é comigo. Perfeito, perfeito. Gilmar, esses dias eu falei para um paciente uma coisa que eu disse, ó, cara, é o seguinte, ou segue, porque é o seguinte, Gilmar, eu fecho 6 sessões, sabe? Eu antes fazia outras coisas, não, mas hoje eu fecho um pacote de 6 sessões. E eu observo muito, não sei vocês, se bem que eu tenho, sabe, desistência quase nada, mas sempre aparece. Como é um fluxo, uma coisa muito grande. Então, assim, ó, é uma coisa tipo, eu digo, ó, quando o cara não fecha pacote, Dilmar, eu observo que no pacote ninguém falta. O cara que fecha o pacote, ele tá firme no sabe? Fechei o contrato, tô aí. E o cara que não fecha o pacote, meu amigo, já previsão começa a faltar um dia, pula dois, volta tal, uma semana, duas. Horrível. Entendeu? Então eu já vejo a partir daí quem é quem. Fechou o pacote, show. Não fechou, quer pular. E aí depois no final quer cobrar, eu digo ao meu irmão, vem cá. Não dá, cara. Não é do nada que eu preciso te ver toda semana. Você pula meses, volta e aquela sessão ia. Não, cara, aqui Não tem você não pode me espaço. cobrar nada. Eu falo a mesma coisa. Começou, faltou uma semana. Ai, mas nós podemos remarcar, meu cara. Vamos fazer o seguinte, procura outra pessoa, porque... E aí, né, cara, como a Isabela fala... Ah, não, a Isa. A Isa. Não pode falar Isabela, que ela não sabe quem é ela. Então, a Isa. Não sabe quem é, formado. Como a Isa fala, eu sou meio sem filtro, né? Então, eu já falo, cara, se você está faltando é porque você não se compromete com você, vai se comprometer comigo? Ô, Diomário, o cara faz tudo errado, não segue nada. E no final vai dizer, pô, aquele Diomário não vale nada, eu fiz com ele, cara, foi uma droga. Não, cara, você tá louco, você não seguiu o que eu falei, meu irmão. Jesus falava isso, ó, vai, não peques mais, vai, não olhe para trás, meu irmão. Ele dizia o quê? Não volte para aquela frequência que você vai voltar. Exato, Ou compreende isso, ou que a terapia não tem futuro, pô. Mas isso é exatamente. tudo. Eu comecei a atender como acupunturista há, há mais de 10 anos. E quando eu comecei a atender, eu era bem novinha. E daí eu fazia isso. Ai, sessão, sessão. Muito rápido eu percebi que isso não funcionava. Porque a própria acupuntura é um tratamento. E eu comecei a falar isso já na primeira sessão. Olha, é um tratamento. Está disposto a fazer o tratamento? Uma sessão. A acupuntura, pessoal, pelo menos aqui na minha região, procura muito para dor. Muito relacionado à dor. Dor física. A gente também trata de dor, mas outro tipo. Mas aí eles procuravam. Ah, eu não tô aguentando de dor. Falei, ó, você vai fazer uma sessão? Vai melhorar? Eu falei, vai melhorar, mas vai voltar. É um tratamento. Você vai fazer o tratamento? Eu comecei a falar exatamente isso. Então, já na acupuntura eu falava isso. É um tratamento. Agora eu mantenho o mesmo discurso. É um tratamento. É um Sabe o que que tratamento, eu não estou adianta. tendo? Que eu estou tendo problema? E aí, principalmente com os atendimentos do Instituto, porque a política é diferente. Uhum. E é por isso que eu estou saindo fora. Eu acho Porque, que você tem 6 meses, um negócio assim, não é? não, cara, aí o cara perde, olha isso. Perde a linha, perde totalmente a linha do raciocínio. Então, para mim, não serve. Não serve. É E aí, Diomário, o que está em jogo é o seu profissionalismo, cara. exatamente, cara. Então, assim, começou, faltou, não deu. E outra, eu já explico no começo. Olha só, nosso compromisso aqui é assim, assim, assim. Eu acredito muito em alinhamento de expectativa.
Então, eu sempre falo, a gente faz uma sessão inicial, eu entendo o seu programa, o seu projeto e o que você precisa, e a gente vai criar um plano de ação para, em 6 sessões, atingir esse objetivo. Terceira sessão, não fui. Quarta, falei, cara, tá todo comprometido o seu processo. Se você quiser, agora tem que começar de novo. Porque não dá só para você refazer os passos. Você tem que recomeçar. Lembra aquilo que a gente estava falando? Perdeu-se a conexão. Você já não é o mesmo do Rio. Não tem as mesmas necessidades. Outras coisas aconteceram na sua vida. É recomeçar tudo de novo. É E aí, isso aí. lá pelo Instituto, eu não posso fazer isso. E eu não posso dar palpite na coisa, porque é negociado com eles, então estou fora. Cara, não dá. É Entendeu? aquela história, é a história da ressonância, Diomar. O cara quer um casa, carro, apartamento, relacionamento. Aí ele começa. Aí ele, pô, ganhou uma casa. E, cara, depois de um relacionamento, ele não quer mais continuar, pô. Eu já ganhei isso aqui, tá, então tá beleza, vou mais não, tá entendendo? Então é parecido com isso. Cara, você teve melhoras, então vamos continuar que o negócio é sucesso, entendeu? Agora, você teve melhora e você quer pular e depois, eita, tá acontecendo alguma coisa, eu volto? Não, pô, já não é mais a mesma coisa. Não Não adianta. dá. Eu sempre falo isso, cara. Você é outra pessoa, pegou outras, teve outras visões. Nossa, infinitas possibilidades aconteceram e agora você quer voltar a tomar o mesmo remédio com a mesma dosagem, achando que vai dar resultado? Não vai. Uma coisa que eu preciso muito, Diomar, eu faço muito, é levantar neurotransmissores, sabe? Usar muito para bloquear o cortisol, né? Preciso de alguns neurotransmissores. Então tem um segmento para isso. Cara, aí o cara senta, dá risada, né? Tipo, ei, já sei que você vai me cobrar. Aí a outra sessão, ei, não fiz, não. Aí quando chegar a sexta sessão, eu que vou dizer, eita, desculpa aí. Você tá entendendo? Porque, cara, você não seguiu. Eu preciso. O povo pensa que é à toa, Dilmar. Não é à toa que eu preciso te ver, pelo menos no início, de 7 em 7 dias, entendeu? Eu preciso te ver toda semana. Eu preciso que você. Cara, não dá, se você não entender isso, eu preciso subir tua serotonina. Tua serotonina tá onde? Tá no segundo cérebro, tá no intestino. O que é isso? Que se você não faz o movimento que eu preciso, meu irmão, Acabou. aí E eu, depois vem cobrar. eu sou mais chato. Eu tenho até diminuído os meus atendimentos, porque eu sou mais chato quanto a isso. Porque, por exemplo, se eu falo para você, olha, você tem que fazer, vamos supor, tantas afirmações, tem que fazer essa técnica, semana que vem a gente conversa sobre qual foi a transformação. Chegou no dia, você não fez, eu falo, cara, você não fez, volta para o trabalho de antes. Não tem papo. Se você não fizer, não tem como a gente seguir. Não tem papo. Não, 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 mas a gente, Zé Carioca, então, se a gente. Não, não, É, volta Ah, o lá. pessoal ainda espera um passe de mágica. Sabe o que é que eu Não ouvi? vai acontecer. Eu ouvi até hoje de manhã, tem uma cliente na academia que ela gosta muito de gato. E aí ela estava conversando com os gatos. E eu fiquei olhando e comecei a rir, né? Ela falou, não, mas inclusive tem uma fulana de tal que vende um curso de como falar com os gatos. E eu vou até fazer. Mas ela é bruxa. Falei, ela é bruxa e você é trouxa. Porque, cara, para, irmão. Né? A primeira bruxaria que ela fez foi encantar você e vender o Ô, curso. Dilmar, um dia alguém me falou coisa parecida com isso. Vem assim, ó, cara, mas tem uns profissionais da sua área que, que tem umas técnicas de atender em 30 minutos, entendeu? Eu digo, rapaz, não estudei isso ainda não. Preciso estudar profundamente esse assunto, entendeu? Porque, cara, tem um monte de coisa que não existe, sabe, cara? E outra, Isa, eu até melhor isso aí, Isa. Eu até falo assim, ó, milagre não existe.
Mas se você seguir o GPS, vai ser um verdadeiro milagre. É isso, Você cara. vai Não ver o milagre sabia. acontecer. Porque a hipnose tem algo surreal, pô. Sabe? Coisa com todo respeito, que eu também trabalho muito a psicanálise, mas a hipnose tem uma adiantada muito boa, você sabe, né, Dilmar? Dá pra gente adiantar, sabe, 6 meses em 3 sessões, sabe? E vocês Tranquilamente. sabem disso. E isso, se o cara tiver conhecimento, Isa, sobre a coisa, as 3 sessões é um milagre, então, concorda? Uhum. Mas ele precisa seguir, cara, um caminho. Essa coisa e um dos outros problemas, né, quando você vai atender leigos, é melhor do que atender um terapeuta, alguém que entende. Porque aí o cara começa a confrontar conhecimento, cara. Eu Ele já veio com falo, a xícara cheia, Diomário. não, então, eu já falo na lata. Cara, se você soubesse o que você tinha que fazer, você não tinha que ter me procurado, não. Você podia ter seguido a sua vida e me dado paz. Mas isso que o Marcos falou do milagre, eu lembrei de um. Ah, eu não lembro quem que eu escutei falando isso. Eu achei muito interessante. Que a lagarta, ela não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Ela tem tudo para se transformar numa borboleta. É só ela viver o processo. É o que O eu milagre já é a vida. É o que eu acredito, Ida. Eu não acredito em ninguém que se transforma. Sim, que vira outra pessoa. Eu acredito que as pessoas usam o que elas têm para fazer o que elas querem. Ela só precisa ser direcionada para o lugar certo, onde ela vai usar esse processo. Porque se Deus quisesse dois Marcos, ele tinha feito um gêmeo. Ele quer um só. E aí ele criou ele com todas as peculiaridades dele. Mas conforme ele foi vivendo com a sociedade, ele foi deixando de fazer o que ele precisava fazer para fazer o que a sociedade esperava que ele fizesse. E ele se distanciou de quem ele é. Quando você consegue reaproximar o indivíduo dele mesmo, é só você direcionar e soltar, cara. Isso é um leão. Vai embora, porque ele foi feito para aquilo, é o propósito só dele, não é de outra pessoa. Aí as pessoas acham que modelar, por exemplo, aí eu preciso entender como é que o Marco atende para eu poder atender o meu paciente. O que você faz quando o cara fala que está com gripe? Ah, e se o nariz, e se escorrer só do lado direito e não escorrer do lado esquerdo? Cara, não é isso, entendeu? Aí é porque você não entendeu o processo. Nada, não entendeu? Foi nada. Porque O quando processo, você entende, você não entendeu nem o que é processo. Você está longe de tudo. mais uma vez, o Hélio, você não sabe nem que a vida é um quebra-cabeça? Imagina agora falar do quebra-cabeça. É isso mesmo. Eu quebra-cabeça, eu falo, cara. Eu falo, a vida, ela é um quebra-cabeça e você é uma peça importantíssima desse quebra-cabeça. Agora, se para caber na opinião dos outros você começar a deformar a sua peça, o quebra-cabeça perde o sentido e você não encaixa em nada. Acabou. Aí vai vestir máscaras e as máscaras caem. Acabou. Não encaixa mais. Já era. Ah, mas O agora eu. relacionamento É, é isso. eu vou entrar, eu vou pintar de rosa a minha pecinha, que, cara, nem todos vai dar certo. Não vai. Galerinha, Cara, meia-noite e meia. agora é difícil de entender na terapia esse processo, Dilmar, que Oxi! é, que é quando o cara fala assim, ó, você levar para eu tô falando dos terapeutas, né, nem de paciente, não. Quando você diz, cara, tudo é um pensamento. Aí é punk, hein? O Total. cara não aceita, pô. Não, O eles não universo concordam. dos terapeutas que nós somos, tal, dos psicólogos, enfim, aceitar isso aqui, que tudo é um pensamento, Cara, nada mas disso. eu vejo a psicologia, a psiquiatria, muito das linhas que existem aí de tratamento como algo muito material.
muito particular, entendeu? Partícula mesmo. E que as pessoas, elas Mas, Gilmário, querem definir. como fala alguns amigos, mas a gente tá dentro da Matrix, pô. Como é É, que você vai tratar se você tá dentro da Matrix, cara? tem jeito, cara. Então, aí, cara, já era. Você é uma coisa que eu ouvi. Eu vou mandar para vocês depois o nome do filme. Eu esqueci o nome, mas eu assisti um filme muito bom ontem. E o cara fala exatamente isso. Quando ele é perguntado, ele é preso, né? Ele está preso. E aí ele é perguntar, uma pessoa pergunta para ele, cara, mas você nunca vai sair daqui? E era um filme sobre xadrez e tal. Aí ele fala assim, fala, cara, eu saio daqui todas as vezes que você abre um tabuleiro de xadrez, a minha mente sai. E todas as vezes que você lê a Bíblia, eu também saio. O meu corpo fica, a minha mente não. Cara, para mim o filme valeu a pena ali, sabe? Porque é um putaço do filme. Mas caramba, imagina Você isso. sabe que os orientais usam isso também, né? Quando termina o jogo de xadrez, é o rei, o peão, a rainha, vai tudo para a mesma caixinha. Exato. E aí, durante o filme, a mensagem principal é que você precisa visualizar o final. Proteja o seu rei, visualize o final. Então, assim, você não está ligado. Você projetou algo e está construindo o processo. Sabe? É muito doido. É um filme muito legal. Vou mandar para vocês depois, vocês vão gostar. E aí eu coloco lá na descrição do vídeo também para Aí, galera. Gilmar, o que é que você acha disso? Ó, é engraçado isso. Eu acho engraçado. Ó, o universo é mental, ok? O Sim. universo é mental. Primeira lei hermética. Mas a ansiedade, a depressão, a fobia. Não, pô, isso aqui é outro assunto. Não, isso é mental também. Isso é totalmente mental. Ou é débil mental, né? Cara, Mas é engraçado mesmo, Marco, porque é igual, eu tive essa sensação, igual eu comentei lá no começo, falando do atendimento com o meu pai, eu tive essa sensação de que o que estava acontecendo em volta é que era o real, e foi isso que acabou me tirando do meu lugar, entendeu? Da minha vibração. Eu comecei a deixar as coisas que eu estava vendo, que eram ilusões e projeções, mas que eu estava vendo me afetarem a minha realidade, a realidade que eu criei para mim. E aí, claro, você é um universo. então, aí, cara, é uma coisa que, como diz o Wagner, né? Vamos trazer para o real. Cara, sair disso é muito fácil, porque na verdade você não trouxe para o real, você saiu do real. Você começou a absorver uma realidade que foi criada por outra pessoa, por outras coisas, e não pela sua. Você começou a fazer parte e não criar a sua parte, né? Você foi, como você falou lá, um copiador. Mas é aí que Não, está o problema das pessoas aceitarem que tudo é mental. Porque se você aceita que o universo é mental, se você aceita sim que tudo é mental, você é obrigado a aceitar que você está causando coisas na sua vida que você não queria estar vivendo. sim, Aí olhar para isso não é uma tarefa muito fácil. foi dificílima. É porque dói, né? Você já pensou, cara, a Sim. droga de vida que eu levo, eu ser culpado dela, mas foi minha tia, pô, meu tio. Eu falo muito isso porque não é novidade para ninguém que eu passei por diversos transtornos de ansiedade. Eu tive vários deles. E eu falo muito isso. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei, acho que foi a monja, como é que é o nome dela? Cohen? Põe. Cohen? Não sei como é que fala o nome dela. A monja, ela falou assim, eu estava vendo alguma coisa dela, acho que uma palestra, não sei o que que era, que ela fala assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional.
Aí, E eu não me conformava de ter escutado ela falar aquilo. Como assim? A dor inevitável, sofrimento opcional? fala isso toda hora. Eu, Isso. eu que escolhi, então, eu que estou escolhendo o sofrimento. Não, jamais, tal. E com sérias Tá vendo dificuldades, como quem já você já passou. estava sofrendo? Aham, sim. Como era escolha sua? Com quem já teve ansiedade, Omar, sabe do que eu tô falando? Viu, você tá sofrendo pra caramba, ainda veio uma pessoa falar que o sofrimento era opcional? Falei: "Não", até que eu entendi, Então, até que eu como é entendi. difícil sair da Matrix, né, não? É difícil você pegar essa autorresponsabilidade, porque é tão mais fácil você falar assim: "Não, eu tô assim por causa disso, daquilo, da". Enquanto tá fora é mais fácil, a responsabilidade não é sua. Você não tem controle do que tá fora. Você não Mas, tem controle do que acontece lá fora, você tem controle do que acontece aqui dentro. mas Isa, a saída da Matrix é uma janela, uma brecha na caixa. A Matrix é a caixa toda. Então, para Uhum. onde você vai, você cai dentro, você tromba com a Matrix de alguma forma, parecendo que aquilo é realidade. E a saída de lá é só uma frestinha. Por isso que é difícil encontrar esse caminho de sair. Ele está lá e ele existe e é possível para todo mundo. Mas é difícil porque em todos os outros lugares tem Matrix. A saída E como é que você sai?